jogo é analisado até ao fim. E muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Fora de Jogo aqui, sem VAR, claro, na Rádio Portimão, segundas-feiras, 22 a 23, aqui no 106.5 FM da Rádio Portimão. Hoje, e já agora, um programa de Ângelo Costa e Luís Gonçalves, hoje com os aficionados Ricardo Louro do Benfica, Vítor Dias do Porto e Ricardo Ares do Sporting. A moderação fica a cargo de Ângelo Costa. Hoje uma semana que não tivemos nenhum jogos da nossa liga, tivemos sim da seleção. Vamos tentar aproveitar o tempo que temos para abordar um bocadinho a reta final do campeonato. Antes de mais, obrigado por vocês estarem presentes mais uma vez. Espero que na próxima vez o senhor benfiquista traga algum adereço. Bom, começando por ti, Louro. Reta final do campeonato, temos uma Mourinho dependência, um fator Otamendi que ninguém percebe muito bem ainda onde é que vamos parar, se será ele a solução para o título que o Benfica acha que ainda pode vir a ter título, passa a pressão, segundo lugar, ou estará a hipotecar o futuro não apostando em jogadores a 100% como António Silva ou Tomás Araújo. E o que é que tu achas daquilo o que é que o Mourinho quer deste Benfica? Bom, vamos começar por uma coisa simples, que é agradecer o facto de estar aqui com amigos, que é sempre muito prazeroso. Mais do discutir futebol é estar aqui rodeado de amigos e isso é quase replicar algumas das situações que nós já tivemos fora da rádio. Depois quero também agradecer o facto da Rádio Portimão usar detergentes que permitem que nós tenhamos aqui sem nenhum tipo de consequência e, portanto, acho que isso também esta semana deve ser recomendado, porque mais do que tudo isso é um sinal de uma coisa que nós temos muito, que é fair play, e acho que isso deve ser enaltecido. Não há VAR, mas há árbitros. Acho que isso deve ser enaltecido, porque o fair play é aquilo que nos apaixona no futebol. Indo em conta a tua pergunta, eu acho que nós não estamos de Mourinho dependente. Não aceito, nem nunca aceitarei que o Benfica esteja dependente de qualquer nome, por maior que seja. Uma jogada de marketing do presidente? Eu já disse aqui da última vez que foi uma jogada de necessidade do presidente, que é o que eu acho. Acho que estamos a tardar em perceber e em aceitar, porque estamos a olhar para as coisas mais com a emoção do que a razão de que esta época está perdida. Nós vamos ficar em segundo lugar, é o que eu acho, porque vamos ganhar a Alvalade e vamos passar ao Sporting, mas isso é só uma opinião minha, baseada em factos, em estatísticas, que eu agora não vou dizer todas só para não chatear os nossos ouvintes, não é? Mas acho que probabilisticamente vamos ficar em terceiro, acho que há alguma hipótese de ficarmos em segundo. Acho que temos que claramente preparar o futuro. Acho que todos nós, nas nossas atividades profissionais, olhamos sempre para o presente, mas com uma perspectiva de futuro. E acho que, independentemente em alguns casos tu falaste, do Otamendi, independentemente do que eu acho dele como jogador, nós sabemos que o Otamendi tem um prazo de 1 ou 2 anos. Ou seja, o Otamendi não pode ser o futuro do Benfica. Mas pode ficar esses 2 anos. Acho que aqui nenhum de nós já tem com isso. Estás à vontade. Poder pode, mas não pode ser uma novela. Não pode ser. Nós não podemos ter uma instituição como o Benfica a estar refém de um jogador que sai daqui, chega à Argentina e presta declarações como se o Benfica estivesse dependente dele, independentemente de quem seja. Nem o Eusébio, quanto mais o Otamendi. E, portanto, eu acho é que a comunicação do Benfica neste momento leva 10-0 das comunicações dos seus rivais. E isso nota-se depois na instabilidade que isso cria na equipa. E eu dou mais uma vez o mesmo exemplo que dei no último programa do Yulman, quando foi o mercado de inverno. O Sporting teve uma situação muito complicada. O Yulman queria sair, não é? Não jogou um jogo porque queria sair, e o Sporting esteve brilhante na gestão mediática dessa situação. Coisa que não acontece com o Benfica hoje em dia. Que não consegue gerir estes dossiês com conta, peso e medida, não consegue dizer aos seus adeptos, aos seus sócios,
o que é que o clube quer, o que é que o clube perspectiva para o futuro, e portanto isso cria uma mega instabilidade para o presente e para o futuro. Efetivamente queria, mas acabando, tendo em conta o que tu dizes, que provavelmente até ao fim do ano ficarás em terceiro ou segundo, quem é o maior culpado? Da minha análise, claramente a preparação. Eu acho que nós tivemos algum azar em termos de lesões, porque o Sporting teve muitas lesões, mas de jogadores que acabaram por ser pouco importantes na época. O Benfica teve várias contratações que tiveram lesões, mas eu acho que isso não justifica tudo. Eu não aceito que o Benfica comece a época com um defesa-direito, com adaptações, com o Dala a jogar a defesa-direito em várias situações, com uma indefinição completa dos defesas centrais, quando devia estar claro o que é que ia acontecer. E que toda a gente via. Quem era o titular, quem deveria ser titular. Nós começamos a época quase sem extremos, depois de repente vamos buscar não sei quantos extremos à última da hora. Há uma série de indefinições. Eu ainda estou para perceber o que é que... Mas pensaste um pelo meio, porque não iria ter lugar na equipa, e era um único extremo que podia jogar a lateral direito. E que teve números, não é? E que teve números decisivos o ano passado, por exemplo. E o meu filho que me perdoa, né, que eu sei que ele é um fã, mas quer dizer, ainda estou para perceber o que é que o Rafa acrescentou na vida para o Benfica. Será uma contratação de futuro? Eu não sei. Não é. Vão criar uma equipa de futebol sénior, junto ao Otamendi. Ele está a falar já do Tiago Silva, ou tu continuas a falar do Rafa? O nosso suplente, correto? O nosso suplente. Não. Que não vinha para ser O nosso suplente, suplente. Não esquecer. Não vinha, mas a vida é assim. Eu peço desculpa agora, perdi-me aqui com o tema. Eu estava com o dedo no ar só para perguntar que lesões foram essas, tirando mesmo aquele único jogador que falamos, porque eu agora estava a ouvir e parecia o José Batista e não sei, confundi aquilo de repente. O único jogador que efetivamente teve influência na lesão, que é só um que toda a gente o conhece, que é o homem do meio campo, que até o Mourinho vem dizer em conferência. Agora é o motor. Agora é o motor. Quando não jogava... Quem? O Orsens, o vosso maior de todos os tempos agora. E tu falas em lesões comparadas às lesões que eu aqui até me vou meter mais no lugar do Sporting, que teve assim 5 ou 6 lesões com jogadores preponderados. Mas foi a sorte deles. O Luquebacchio, Dedic, no início... É verdade. O Luquebacchio é assim. Tu vais-me desculpar quando o Luquebacchio começa 90% dos jogos no banco. Não começa 90% dos jogos. Não. Estás equivocado. Tu estás só equivocado numa coisa, é assim, o Luquebacchio foi a baliza, porque ele vinha para jogar futebol humano, vinha do Sevilha, era assim do futebol humano. Mas agora, apesar de não com baliza, baliza, teve a treinar e está Tudo o melhor. resto concordo, preparação. Lesões na parte do Benfica não vi como, tirando o Arsens, que efetivamente numa fase agora já mais o adiantada. Luquebacchio, o Manu... E deixa-me só já agora, tu E disseste... ainda não falta o Mourinho vir dizer que as luxações traumáticas do Rios, que não eram importantes e agora já são. Mas deixa-me só, tu disseste no início e ele voltou a dizer esta história do o terceiro e o segundo e o primeiro. Eu não vejo o campeonato como fechado. Isto é a primeira Mas deve coisa. ser o único. Não sou o único, porque já vi, e nós todos já vimos, campeonato a 6 e a 7 pontos e coisas a acontecer. Mas aí era o Rui Vitória, deixa-te disso. Isso é saudosismo ou... Ou o Sérgio Conceição. Ou o Sérgio também Conceição, Também dá. por isso é que... Eu deixar um desafio aqui no ar, que é assim, se o Porto perder este campeonato vais ter que pagar uma mariscada pelo menos a este grupo. Eu acho. Como eu nem como marisco, mas faço o gosto só de vos ver a comer, quer dizer, pelo amor de Deus. Mas ainda voltando ao Benfica, achas que o treinador, com o tempo todo que teve até agora, é um treinador pragmático, não um treinador de futebol bonito, nunca foi, não ia de ser agora que iria ser. É pragmático, é resultadista, podemos lhe dizer assim. O que é que faltou para pelo menos não estar no patamar mais acima? Eu diria, eu vou separar a resposta em duas componentes. Primeiro, o Benfica não é, nem nunca foi, um clube virado para os resultados, no sentido de só para os resultados.
Não é um clube que gosta de mau futebol. Eu lembro-me, o único ano em que eu vi o Benfica, e eu tinha na altura lugar cativo na Luz nesse ano, em que vi o Benfica festejar verdadeiramente mau futebol, foi no Trapatónio. Mas porquê? Porque Mas eu vinhamos... era mau, então o campeonato foi mau. Nós vinhamos de atravessar, não era o Saara, é 3 vezes o Saara de um lado para o outro, não é? Eu estava a pensar noutros, mas sim. Não, porque não tínhamos aquela fruta que se vendia no norte, que era uma fruta boa, não é? Não tínhamos. E portanto, Sem amoníaco. Vinhamos sem amoníaco. Eu trouxe um desinfetante, caralho. A ver se limpa aqui o ar. Vinhamos de muitos anos sem ganhar e portanto, o Benfica gosta de espetáculo. Quem viu o Benfica, no Benfica Real Madrid, o primeiro jogo, e mesmo o segundo, o Benfica gosta de futebol espetáculo. E o Mourinho claramente não casa com isso. E eu acho que isso foi um principal handicap desde o início e os jogos só vão acentuando isso. Porque é assim, quando não tens bom futebol e ganhas, as pessoas vão tolerando. Quando não tens bom futebol e não ganhas, as pessoas que já não estão predispostas para isso, depois não toleram. Deixa-me só perguntar. Claro que sim. Dos treinos... É um prazer receber uma pergunta tua, faz favor. Dos últimos anos, quem é que foi o treinador, à exceção do primeiro ano, do Schmidt, que efetivamente o futebol era interessante, era puxar para a frente. Primeira meia época. Os Primeira primeiros vez, meses. Foi antes de rechear a garrafeira de azeitão. Quem é que foi o treinador? É porque eu não me recordo de ver assim, e estou mesmo a perguntar legitimamente, não me recordo dos últimos treinadores do Benfica de ver um Benfica a jogar um espetáculo. Epá, pronto, eu percebo, eu tenho béticos bom para isso, para a memória, mas eu vou-te explicar. Jorge Jesus, Mesmo o Bruno Lage na primeira. Jorge Jesus, Isso foi há quanto tempo? Rui Vitória, O Rui Vitória a jogar sim. Não, em termos de melhor que o Mourinho, sim. Se Também não é difícil, melhor que o Mourinho. Se o teu nível é melhor que o Mourinho, tens vários. É que se a o teu minha- nível é um nível superior, já eu vou-te explicar, é que a minha dúvida neste momento é se o Mourinho está acima ou abaixo do Trapatónio. Não, estava claramente melhor. Quer dizer, claramente melhor Olha, em nível Tu exibicional. és capaz de dizer isso com toda a A nível de certeza? pontos, não sei. Não, a nível de pontos não está. A nível exibicional está melhor. Está, é melhor. O Trapattoni o Trapattoni era 9 assim Uma atrás da raposa linha da Era bola. mau. Era mau. Mas- Foi o pior ano de sempre, mas era mau. Mas era uma pior ano sempre para todos. Sim, para todos, inclusive, a Norte foi muito mau. Que tinha tudo na mão. Eu gostei, mas Mas os Jesus também tinham umas excelentes equipas. Aquilo era, era só craques. efetivamente. Plantel- O plantel, aliás, muito pelo contrário, o plantel tinha equipa para ganhar e foi o que foi. eu não sei, e vou dizer uma coisa polémica, eu percebo, mas eu não sei, tirando o primeiro plantel do Jorge Jesus, em que estamos a falar de uma mega equipa, brutal, não é? Cardoso, Saviola, Aimar, Ramírez, Sim, acima da média. não é? Acima da média, claro. Estamos a falar de uma mega claramente. equipa, não é? Eu não sei se depois dessas equipas, mesmo as que foram campeões, são inferiores ao plantel do Benfica hoje em dia. Eu sei é que os jogadores não rendeu o mesmo. Eu sei é que o Benfica não joga com o mesmo... Eu vi o Benfica jogar com o Real Madrid com uma intensidade que não vi mais nenhum jogo esta época. Ou seja, é possível com este plano. E não estou a falar só do jogo que ganhámos cá, estou a falar dos 3 jogos no global. Nós fomos jogar a Madrid com uma raça e com uma intensidade como eu não vi durante o E campeonato. com baixas. Porque vocês Fomos tinham- jogar com o Porto e demos a primeira parte, não é? E nós agradecemos. Eu imagino que Com as sim. mesmas baixas que tu ainda há bocado te queixaste. Que foi com o seu Rios, seu Barranete. Eu nunca me queixei do Rios, não lamento muito, mas isso não vai acontecer. Mas temos um Benfica, depois de Mourinho pegar na equipa em crescendo até novembro, mais ou menos, em que apanha ali um mês de outubro complicado e que se escapou bem, e depois entra ao mercado de inverno e quando se devia projetar, tu vês uma equipa a decair. Mas vês uma equipa que não se reforçou para os lugares onde devia ter reforçado. Vês uma equipa que, em termos de índices físicos, o Benfica tem um handicap brutal esta época, que foi a maneira como a época foi programada. Nós vamos fazer a pré-época em pleno campeonato do mundo com uma equipa que não é a equipa com que a gente vai jogar. E, portanto, tu preparas uma equipa onde há 7, 8, 9, 10 jogadores que depois não fazem parte do plantel.
E optas por isso por uma questão financeira. Pá, podem dizer o que quiserem. Claro. Nós fazemos o Campeonato do Mundo como fazemos por uma questão financeira, porque é que tinham uns prémios muito bons e achámos que Só de entrada. aquilo era para quem lá teve. Não quero falar muito disso, porque eu não quero aqui falar de clubes que não estiveram lá, mas portanto, estou só a dizer, não quero ser assim depreciativo para os outros clubes que não foram, não tiveram a oportunidade, mas vão ter no futuro, espero eu. E portanto, a pré-época, como nós tão bem sabemos, em termos físicos, precisa daquelas cargas, precisa do tempo de descanso antes, precisa de uma série de coisas que não existiu no Benfica este ano. E lá está, a comunicação entrar mais uma vez. Não houve ninguém que viesse explicar isto às pessoas. Não houve ninguém que explicasse que o facto de não termos pré-época arruína-nos a época e nós, em termos físicos, não conseguimos ter intensidade para além de mais de 20 minutos, que foi o que tivemos com o Porto, foi o que tivemos com o Real Madrid. Nós não conseguimos, durante a época toda, ter um jogo do princípio ao fim Consistência. de intensidade. E não estou a dizer daquela intensidade alta, porque isso nenhuma equipa consegue, mas de intensidade. Sim, sim. O Porto vai atrás dos resultados. E mesmo com um treinador que exige muito da equipa e que toda a gente esperava que a equipa fisicamente caísse, o certo... Não? Não, esperava, não é isso, estás a dizer. Esperava que caísse como se não tivesse caído, efetivamente, mas pronto, são opiniões. Eu acho que. Fisicamente, não sei se caiu assim tanto. Sim, mas nota-se isso, nota-se um bocado que o Porto caiu. Há uma ligeira queda. Mas já lá vamos. Eu para, acho que a rematar, questão- para rematar o Benfica, para Não, depois não pelo passarmos Benfica para... mesmo. Eu ia para- dizer que a parte anímica de veres um Porto a 5, 6, 7 pontos, de ver um Sporting também a alguma distância, também tem influência no plantel, acho. Acabas por, semana atrás semana, não conseguires atingir o objetivo de chegar mais perto, também pode ter alguma influência no plantel. Mas tem que ter a mística Sim, tem Benfica, que puxar sempre para foi cima, ao contrário. sim, puxar Ou para cima. seja, é cerrar os dentes e ir lá. Sim, o facto. Aliás, vou-te dar um exemplo prático teu, que é para não ser meu, que é para não estar a falar só do meu clube. Tu viste o jogo com o Braga, Sim. como eu vi. O Porto vai buscar o resultado Claramente. e não é, Um e jogo não é, complicado, e não é por saber jogar, não é de tática, é de mística Foi e algo garra. raça, foi. Para rematar o Benfica, é o Benfica que quer o Mourinho ou o Mourinho é que quer o Benfica? Neste, Para o próximo, para o futuro. neste momento eu vejo isso como aqueles casais que parecem muito bem a nível público, mas que em casa ele vai para a cozinha e ela vai para a sala, que é para não ser tradicionalista, não é? E eles falam-se muito bem cá fora, mas falam-se muito mal lá dentro. E eu acho que verdadeiramente o Mourinho quer a seleção, não é? Claramente parece-me, e aliás eu disse no último programa, que é isso que ele quer. Isto é uma boa rampa. E eu acho que o Benfica quer um futebol diferente do futebol de Mourinho. Agora, Estamos de acordo. financeiramente e até politicamente, que é uma coisa que a gente fala muito pouco em termos de clubes, acho que é uma coisa que ninguém quer, porque o Mourinho vem de uma série de despedimentos um bocadinho ingratos em termos financeiros, posso dizer assim. Ingratos para os clubes. Para os clubes, Ok, não, desculpa, de repente. Ingratos para os clubes. Até porque a rescisão podia ser uma coisa relativamente fácil em termos financeiros, mas parece-me que ninguém tem coragem. E parece-me que não faz sentido nesta fase. E parece-me outra Esta fase coisa. vai que deixar acabar assim, e- há uma coisa que muito pouca gente diz, porque nós gostamos pouco de falar daquilo que nos envergonha em determinados aspectos, mas eu acho que não nos podemos esquecer do que as pessoas tiveram de bom. E o Luís Filipe Vieira, que teve muita coisa com a qual eu não concordo e que manchou a imagem do Benfica a determinado ponto, na minha opinião, houve uma coisa que ele sempre teve, que foi a coragem de defender as suas opções. Para sim ou para não. E ele defendeu-as. Teve sempre certo? Não. O Rui Costa acho que fica muito mais neste marasmo de ver para onde é que vai a maré e de ver do que é que vem dos comentários do Facebook, das notícias da Bola e do Record, para depois E decidir. é verdade. E os clubes não se podem gerir assim. Ricardo Ares, um jogo em atraso, perseguição ao líder.
tem influência, não tem influência. Eu peço desculpa, o jogo em atraso é quando ele está marcado, não é? Não, isto está não é um marcado. jogo em atraso. Em princípio Já está vai acontecer marcado. depois do campeonato. Não, 29 de Abril, certo? Data provisória. Para um mês e tal. Data depois da provisória. Páscoa, assim, É, uma é. coisa, a perder de vista. Data provisória. À partida toda a gente assume que o Sporting faz 68 pontos, à luz de hoje, mas falta esse jogo. Essa muleta psicológica a pensar ainda já com o derby pelo meio, parece que está a tirar alguma agressividade. Parece-te a ti que está a tirar alguma agressividade à equipa ou é fisicamente questão de rastos? Eu acho que é mais fisicamente. O Sporting neste momento nota-se que está numa quebra física. Há ali os jogadores que estão, que vê-se mesmo estão esgotados. Temos o Luís Soares que está. E depois temos estes encontros. Mas tem aquela força de mão que ele tem. Vai descansar agora no jogo. A fazer limpezas. Estava a dizer a empregada lá de casa, olha lá. Fazer limpezas. Temos realmente uma equipa já desgastada. Acho que não vai pesar mentalmente, porque o campeonato temos um campeonato difícil. Estas 4 semanas vão ser muito complicadas, mas acho que o Sporting. E não faria sentido terem jogado o jogo do Tondela na data que estava marcada? Eu acho que não, porque o Sporting não conseguia fazer o jogo. Mas não vai complicar o futuro? Eu não tenho presente o calendário, as datas, mas Benfica a 19, Porto a 22. Não recordo quem é que jogam a seguir? Sim, mas na sequência do jogo a seguir é a Estrela Amadora. E depois a seguir é o Tondela. Eu propunha que se jogassem depois da pré-eliminatória da Liga dos Campeões do próximo ano. Ou seja, jogam ao Sporting e depois perdem, o Benfica fica em segundo e entra o Benfica Mas diretamente. eu acho que o Sporting no jogo contra se fizesse esse jogo, não conseguia dar a volta com o jogo com o Boto. Não conseguia. Fisicamente. Perspectivando que o Sporting não tem um resultado favorável e um resultado não favorável no derby será não ganhar, porque o empate vai a meu ver, entrega de mão em bandeja o título ao Porto. Sim, mas eu sei que lhe estás a perguntar, mas estás a ver, eu vejo isso de uma forma exatamente oposta. É que o Sporting vai para o derby com uma carta na manga. Isso é outra parte. Que é exatamente. Tu já és campeão e está tudo a jogar para o segundo lugar, é isso? Peço desculpa que tenho aqui. A minha está ali. A questão é que vai com perca. O jogo tem sempre 3 pontos ali guardados. Que podemos dizer, mas ainda não jogou, vai ter que jogar, vai ter que ganhar. Sim, mas não ganhando, o que eu quero dizer é não ganhando, não fazendo os 3 pontos, sim, empatando ou perdendo o jogo, essa muleta que seria o jogo de Tondela, que podia neste momento dar uma distância mais favorável do Benfica, não vai entrar aí em conflito e não será. Eu acho que não. O Sporting ia vir aí por aí abaixo? Eu acho que não. Não tenho essa opinião. Portanto, não concordas que o derby seja decisivo? Não, o derby é decisivo. Agora, relativamente ao jogo de Tondela, acho que não mexe em nada. Mas não ganhando o jogo, empatando, o jogo de Tondela é a seguir. E vai haver uma igualdade pontual, provavelmente não, o Benfica passa para a frente, certo? Não tenho nada. E achas que o Sporting terá maturidade suficiente, tendo o desgaste físico que está a ter agora? Mas o Sporting, lá está, se queria passar o Odalim, o Sporting tinha mesmo que adiar o jogo de Tondela. Era impossível. Então, e outra pergunta aqui, depois da era Amorim-Joker, o Rui Porres até surpreendeu e manteve um Sporting competitivo e ele está por e acho que até está a fazer um bom campeonato. A grande exceção é o Porto, está a fazer um campeonato brilhante. Expectando, acontecendo hipoteticamente que o Sporting não ganha nada esta época, fará sentido estarem a avançar para a renovação do treinador? Tendo em conta que não é um treinador consensual internamente. Ganhou o voleibol feminino. Eu acho que isso é acho que é um erro. Estamos no final da época. Acho que deviam esperar pelo final da época para depois avaliarem se deveríamos ou não. Até porque temos de estar a falar isto e pode ganhar tudo. Já aconteceu vários casos
nomeadamente Roger Smith, Que me lembro também. que fez os 6 meses, os últimos 6 meses brilhantes, e logo a seguir renovaram. Vivemos, deixa-me só complementar o que tu vais dizer, vivemos da pressão, ou seja, em qualquer emprego tu não renovas a 6 meses que completares os teus objetivos. Não acontece. Exatamente. Certo, Sim. certo. Nos nossos vários cenários profissionais, não é? Não renova, menos a senhora da limpeza do Estádio do Dragão, o resto que já renovou agora este fim de semana. Dragão Caixa, Dragão Caixa. Dragão Caixa. Mas o resto não renova, não é? E portanto, no futebol há este ímpeto público, jornalístico, da opinião pública, que o Schmidt, toda a gente dizia naquela altura que havia não sei quantos clubes interessados. Onde é que o Schmidt já treinou depois de sair do Benfica? Nem sei se vai voltar a treinar. Em princípio está a aproveitar a adega e Também azeitão. não precisa, ele recebeu bem. Para não Aí está uma coisa. Ele Não, mas, não é mas se era um treinador tão desejado, Ele continua a receber. Ele continua a receber nada enquanto não tiver contrato. Aliás, o Benfica neste momento tem 3 treinadores. Mas é repara, igual ao Fazer um aglomerado. O Porto teve 4 há 6 meses atrás, mas isso não é nada importante. Calma, Mas mas isto- não é bem assim. Mas, Não, mas não, eu já, o eu já Porto tem tenho 2. que esclarecer. O Porto tem 2. Não, não. Agora, Ainda eu não falei está há a 6 trabalhar. meses atrás. Há 6 meses atrás havia 4. Mas isto para dizer que isto é um ímpeto que os próprios empresários criam para criar ruído, não é? O Roger Smith, quando renova com o Benfica, as notícias que há é que ele vai desde o Real Madrid até a Liga Inglesa, toda a gente queria o Schmidt. É vender. E jornal. um ano e meio depois, qual é a realidade que nós temos? Que ninguém o contratou. Não Mas sabemos nem se dá não houve aqui, interesse. Sim, e O também não é- Quer Cavelinhos ficou sem treinador este fim de semana e Mas contratou tem a o ver com uma Schmidt. questão financeira, pode ter havido interesse em não terem chegado aos valores que lhe mas compensasse, compreensível. tendo em conta o contrato que tem Tem com o Benfica. Isso é um facto. mas que o Rui Borges ainda tem mais de um ano de contrato. contrato, exatamente, era Ou isso. seja, E eu Havia acho que tempo, aqui- havia tempo. e há Mas- tempo, exatamente. A mim exatamente. parece-me que é, vendo de fora, parece-me que é o presidente que quer mostrar internamente que aquela é a opção dele. Ou seja, mal está a defender a dama dele. Só para o grupo. Mas parece-me que é como tu dizes, e aí concordo contigo, é uma altura do campeonato. Renovar agora ou renovar em maio. Exatamente, só se Poderá ser uma bandeira interna de exatamente, estar é a minha motivado. parece. para o A minha grupo, como parece. exatamente. Agora não me faz. Mas eu percebia isso se o treinador tivesse em questão. É um treinador que vem fazendo um bom campeonato. É um treinador que vem fazendo. Mas não é consensual. Quantas Nunca vezes foi chegou com o consensual. Sporting aos quartos de final da Liga dos Campeões? Sim, mas 2. A última das quais há 43 Mas anos. tu viste a Tu conferência eras de nascido há imprensa? 43 anos? Por acaso, não vamos revelar aqui, mas sim, era. Bebé, Mas por- bebé. assim, muito Pronto. assim. Então, o Areis também. Éramos todos bebés, Mas- tirando o Ângelo que é mais novo. Mas nós vimos pela conferência de imprensa incómoda após o Bodoglin. E ele teve muito bem. Ele- E eu acho que ele teve muito bem. Acho que ali há momentos. Deu um murro na mesa que tinha que dar. Mas Depois daquilo. claramente se nota-se que não é consensual. E o Sporting sempre foi um clube elitista, vamos chamar assim, com tipo, não vês, repara o Areas com esta pose assim mais senhorial. Acho que sim, até ao atual presidente, sim. Até ao atual presidente, sim. Depois de vermos cobarde em direto a correr, mas tudo bem. Não sei se viste a última vez que o Não vi Areas porque falou em ele falou durante a hora e meia, foi chato. Foi muito chato. Mas sempre foi um clube relativamente elitista. Os médicos são assim. E não sei se- com correr, tinha uma consulta, mas ia dar. E não é consensual o Rui Borges, porque o Rui Borges não é aquele típico. O Amorim é um bem Não tem falante, imprensa. não tem imprensa. Ele vai tendo. Não, Ele não tem. ganho. Vai começando, tem, Sim, não tem, tem. ganho, tem ganho, tem ganho. Tem Tem ganho, ganho, sim, vai tem tendo, ganho, vai exatamente. começando a espaço a ter. Confesso que não tem. Mas é Não tem a entrega. imprensa que tem um Mas vamos Mourinho. a ver, entrega ou não entrega? Entrega. Entrega. Aliás, eu acho que ele tem um trabalho brilhante Eu acho ao que este transformar a equipa do Sporting do ano passado para deste ano, Sim. pelo facto de Ele- que muda logo a tática. Ele tem Os jogadores uma- jogavam de uma maneira e ele- tem que começar a jogar de outra maneira. Brilhante também não digo, mas tem um trabalho com muito mérito, no sentido que transformou completamente a equipa do Sporting, ao ponto de pôr o pote fora da equipa. Portanto, eu acho que Mas foi temos que ver transformou até a completamente a equipa gestão do de Sporting. expectativas, porque quem vem de um Amorim que saiu como saiu e depois de tudo o que aconteceu fica com um Gyökeres que também se vai embora, a expectativa do Sporting Ambos com muito sucesso. com imenso, tanto Sim, um mas como o gente- outro.
Mas um continua a receber, até é o Schmidt do Manchester. Continuam os dois a receber. Sim, continua, mas é o Schmidt do Manchester. Mas estás a ver o que é ver para o futuro. O Jokic foi contratado só para o Arsenal vir passar os quartos de final aqui à Alvalade. Vai Com marcar hat-trick. dois gols, vai marcar dois. Mas eu acho que a expectativa que foi criada para o Rui Borges era alta, era difícil e ele superou. Eu acho que ele entrega. Eu não vou dizer que era um treinador que pensasse, que eu pensasse para o Porto, mas depois de ver a forma como ele joga, como ele lida com o grupo, acho um treinador muito interessante, vou já dizer. Muito E há interessante. grandes diferenças já. O Sporting, o futebol que era praticado com o Rui Borges a época passada, e o futebol É diferente. é muito Mas ele diferente. teve Muito tempo, diferente. teve Sporting, tempo. Sim, teve tempo, mas acho que o Sporting é uma equipa tem ligações. O ano passado não, aquilo era É praticamente melhor. Sim. É melhor. a bola Uma melhor, mata de score. detalhes. Exatamente. Deixa-me só discordar de uma coisa, porque ele disse que era um treinador que tinha pensado para o Porto, mas não pode ser, porque ele passa muito tempo sentado e pouco tempo a pressionar os árbitros, portanto nunca poderá ser treinador do Porto. Bom, em relação Já lá vamos ao Porto, já lá vamos ao Porto. É que o amoníaco já o estou a sentir aqui desde o início do programa. Quer dizer, já estou a ficar aqui, daqui a bocado chamamos o INEM, não é? É isso. O que é que falta a este Sporting para ser campeão? Este Sporting é assim, apanhou um grande Porto. O Sporting, acho que, eu estive a ver, acho que tem mais de 2 pontos do que na época que foi campeão. O Porto, acho que não falta nada ao Sporting. O Porto é que está muito bem este ano, a meu ver. Um central e um guarda-redes. Não, um central. Gostas dos dois? Estás satisfeito? Eu gosto. É porque eles estão a vender um. É só por isso. É dado. É dado. Eu olharia e eu dizia, acho um que- central eu e acho um guarda-redes. Acho que o guarda-redes não tem o nível que Tem deveria o ter um central, guarda-redes do Sporting. O guarda-redes, o central, eu acho que o Sporting precisa de outro tipo de central. Vou dizer que faço ao valor. Acho que não tem nenhum central que saia a jogar como deve ser. Eu acho que tem. O Eduardo Quaresma, que joga 3 em 3 jogos. O Gonçalo Inácio joga no Sporting. Hã? O Gonçalo Inácio joga no Sporting. Sim, sim, mas eu não estou a dizer só sair com a bola no pé e perdê-la, estou a dizer sair a jogar, é diferente, é construir. Não. Eu- O único central melhorou muito, mas gosto ainda é muito do inconstante. Quaresma, O central que tu Ainda é tens que inconstante. constrói o jogo é o Eduardo Quaresma, na minha opinião, é o melhor jogador, o melhor central do Sporting a construir. Eu acho que eu vejo, eu gosto mais do Debast do que o Quaresma assim com a bola. Eu acho que o Quaresma é bom a sair com a bola, não sei se é o melhor central. Não, eu estou a dizer É sair sair com com bola, bola, sair com é. bola, Isto sair com bola. que Sim, faltava. a melhor central. Eu acho que ali no meio campo devíamos ter um substituto do Yulman ou do Morita, porque não temos o João Simões. Ainda não tens. Sim, o João Simões está a fazer estes últimos jogos que entrou, fez péssimos jogos. Ou seja, Sim, tem Eu- bastante eu- forma, tem bastante forma. Pode ser agora com o gol que marcou. Sim, no nessa Chelsea. Eu acho que foi um grande gol. Eu acho que o João Simões foi mal introduzido também. na equipa. O Kocharavashvili também Não acho sei que se foi foi mal introduzido. Foi o que isso é difícil falar para mim de João Simões. Ele tem que entrar na equipa porque não há mais ninguém. Não, O Sporting vem com uma linha de lesões e que Sim, não há mais mas ninguém para entrar acho, na que, equipa. acho que a entrada dele na equipa devia ter sido preparada de outra forma. Ele entra, É isso que eu ele acho. entra em 2 ou Já é 3 uma- jogos a Mas titular para a estás a falar deste ano ou do ano passado? Porque não tem. Dos dois, estou a falar de todo o percurso. Ele é um bocadinho lançado aos lobos e depois recolhido e não lhe dão aquela sequência para crescer, acho eu. Entra como titular para fazer um jogo da Champions e depois está 2 semanas no Sim, banco. esse foi uma má gestão. Sim. É assim, joga acho que são Atenção, 4 ou 5 não jogos da esqueçam que Champions a titular sem fazer um único jogo no campeonato, quer dizer, não é Torna-se- aquela Ele acaba o coisa... campeonato com uma lesão chata. Não, E um Fratura de deles foi stress, uma considerado o melhor lesão jogador em chata. campo. Ok, uma lesão chata. E se calhar estava lá. Mas E a se verdade, calhar estava lá. mas a verdade é que entra para a Champions. Mas entra para a Champions num contexto muito particular. O Sporting não tinha ninguém no meio campo. Eu compreendo, mas O só- jogo a seguir que tu estás a falar, as 2 semanas a seguir, eu não sei a veracidade, mas acredito que o João já tivesse lesionado nessa altura. ok. Pronto, o que eu Porque acho... porque não o é que eu acho é normal que a- tu seres, pelo menos jogar Sim, claramente. no jogo claramente. a seguir ou 2 jogos, até para dar ali algum boost ao próprio jogador. Porque o jogador sente-se muito bem nas Champions e depois não joga em casa um único jogo, ou em casa ou fora, Sim, ou sim, campeonato. sim, sim. É Bom, não esquisito. quero tomar muito mais tempo com o Sporting, que eu sei que o Vitor está aqui em públicos para falar do Porto, mas Mas- queria só dizer que acho que a introdução na equipa podia ter sido feita de outra forma. Relativamente à tua opinião do guarda-redes e do central,
Não estou de acordo. Aliás, eu também Acho discordo, que discordo discordo disso completamente. do guarda-redes, porque se não fosse o Rui Silva, o O ano Sporting não passado, tinha ganho o campeonato. exatamente, o ano passado Claramente. não tínhamos sido campeões. Aparentemente estão vendedor. O Turbin também está, ele marca gols também. O Turbin é caro. O Turbin É muito caro, caro. Rafa. É muito caro e o Benfica só tem 50%. Foi desde que fizeram o póster. Não, com só tem um gol. 50%. A E é sério? mesmo caro. Olha, eu não sabia. É mesmo caro o Turbin. Mas podemos emprestar um ao Benfica. Um central? Obrigado, mas nós nos veteranos estamos bem servidos. Mas queria dizer, é a minha opinião, acho que o guarda-redes do Sporting tem muito. seleção? É mediano, quanto muito. Suplente também. Mediano. Não acho que seja nem de perto nem de longe o guarda-redes para o Sporting, mas ainda bem que vocês estão contentes e espero que continuem assim. E eu acho que o Sporting tem que Basta estar contente comparar porque uma os coisa. últimos. Guarda-redes Exatamente. Os últimos Olha, guarda-redes do Sporting. Olha. Façam um exercício de matemática, homenageando os meus pais que são professores de matemática aos dois. Vejam quantos pontos o Diogo Costa conquistou para o Porto e quantos pontos o guarda-redes do Sporting conquistou para o Sim. Sporting. E se calhar aí vou encontrar a diferença de pontuação das equipas. O ano passado. Podemos ir buscar o do ano passado. Não, até há 10 anos, mas eu entretanto jogava nos infantis. Isto vai ser a muleta para o Vitor. Esta deixa vai ser a Não, muleta para o não. Vitor. Aliás, Porque Não, deixa-me só dizer uma coisa antes do Vítor começar. Eu vou falar que já do Porto, que é assim. No futebol, nem tudo é preto no branco. Aqui, discute o jogo sem filtros. Fora de jogo, sem VAR. Segunda-feira, das 22 às 23 horas. Onde a opinião conta e o jogo é analisado até ao fim. Mas já sei. não, fazer daqui, como estava a dizer, fazendo a ponte, liderança isolada, dependência de Diogo Costa, Benarek e Kivior. Não, o Diogo Costa. Pera, deixa-me só tens dizer o uma ponto coisa. agora. Não, mas deixa-me só dizer uma coisa que eu não isto. sabia. isto- Peraí, não, eu tiro já. Toma lá. Toma lá. Vou já dizer uma coisa, é assim. Melhor defesa O do Diogo campeonato, Costa- os gols feridos, certo? É assim, até homenagem ao meu filho e à minha mulher que gostam tanto do guarda-redes, o Diogo Costa. Que são portistas, diz. Não, o meu filho não. Mas Estou a tentar. é assim. Mas é assim. Eu e o Ares acho que vamos concordar nesta. É o jogador com mais paragens de tempo na Primeira Liga, não? Bom, antes. Pá, boa noite. Boa noite. Bem, Vitor. Tudo bem? Não, o ar não está leve aqui hoje. Aparentemente há malta que trouxe para aqui produtos de limpeza e tentado a querer usar desde o início, mas isto aqui não pega, por isso está tudo tranquilo. Relativamente às muletas do Diogo e ao facto das paragens, isto é muito simples. O Diogo é um grande guarda-redes e ele está lá para isto. Verdade, safou-nos montes de jogos. Para se deitar ao chão? Eu estou a responder por duas fases. Eu faço como tu, fase 1, fase 2. Fase 1, Otamendi, e fase 2, António Silva. E eu estou de duas fases num só jogo. Eu não falo do António Silva por homenagem ao meu amigo Zé Batista. Não, mas ele vai falar para a semana, não te preocupes. Vai trazer o coração do António. O Diogo, um grande guarda-redes e é essencial para as equipas ganharem. É como tu teres o Luís Soares, vamos agora, marca muitos golos. Pois, exato. É por É isso que bom. ele foi contratado, não é? O Diogo Costa salva muitas vezes o Porto. Exato. Mas já lá estava o ano passado. E salva muitas vezes mesmo assim. Senão ainda seria pior. Dentro da desgraça Sim. que foi, teria sido bem Por, pior. por isso eu te perguntar. O trio, Agora deixa-me só chamar aqui a atenção uma coisa. O ano passado, a defesa não lhe dava a salvaguarda que também lhe dá Que este esta dá. ano. E é completamente diferente. Não há grandes guarda-redes sem bons defesas centrais. Isso esqueçam. Mas é a Não. defesa ou é os dois que estão São à os frente dois dele? defesas centrais. O Bednarek e o Kivior, naturalmente. E nós notamos quando o Kivior não está... Quando um ou outro, mas essencialmente quando não há esta dupla, que para mim é a dupla mais forte de centrais do Porto. Para mim, para toda a gente, acho eu. Não pôs o Tiago? Ponho, às vezes. Ele joga quando o Otamendi entra, que baixa o ritmo, e então podem jogar os dois. E falar, mostra a tatuagem da Argentina, o outro do Brasil, e pronto, está tudo bem. Aqui Só um é que é campeão do mundo. só um é que é. E ele faz questão de o dizer a toda a gente. Não é que é na barriga que é a tatuagem. Eu não posso bater na barriga, senão isto trabalha tudo, não dá. Aqui a questão é mesmo essa. O Diogo Costa é uma muleta, é uma bengala, chama-lhe o que tu quiseres. Com o Braga, safou a Vaza, safou. Pá, fiquei super contente. Mas quando defendeu ou quando parou o jogo?
Atenção, incrivelmente neste jogo, e isso é o que me custa, é às vezes não haver o discernimento entre aquilo que é uma paragem forçada, que ele já fez várias, e aparentemente é uma técnica do treinador. Se me disseres assim que eu adoro, não. Se me disseres que há outras formas de o fazer, há. Se me disseres que há outros treinadores que também usam outros jogadores, também usam, Também por usam. isso. Usam todos. Usam todos. Aqui a questão de ser o Acho Diogo. que as leis é que Qual têm foi a que última ditar vez que o outra Benfica maneira. fez uma paragem dessas? Oh, Consegues-me dizer? não é Ou preciso. o O Sporting? Otamendi ilesiona-se sozinho. Ou o Sporting? Consegues-me dizer? Nada consegues. Mas todos já Todos vimos. usam para defender, jogadores diferentes. para defender aqui o Vítor, todos já vimos o Jorge Diogo é Jesus a mais- mandar um guarda-redes deitar-se do Benfica. Não derby. Não era isso, ele estava a mandar os aparadores da relva para cortar mais a relva que estava muito O alta. que é mais flagrante ser o Diogo é que obviamente o jogo para obrigatoriamente quando é o guarda-redes do que quando é um jogador de campo que tem que sair e o jogo pode continuar e às vezes pode-se ver a jogar com 10 e é mais prejudicial. Perspectivamos agora mudanças, não é? A partir Mas do as Mundial. regras- Sim, não. Vamos ver. O Porto fez tanta batota nesse aspecto que a FIFA vai mudar as regras. É só isto que estamos a falar. Agora, eu estava a tentar ter uma conversa agradável, mas se queres entrar por aí, Não, mas ouve, é o que se passa. Por causa do exemplo do Porto, a FIFA vai mudar as regras. nós Não é a FIFA basicamente que é o não sei que International Board. nós fazemos exatamente aquilo que é identificar os problemas, avisar a FIFA e a FIFA está a melhorar graças a nós. No fundo nós estamos a fazer o trabalho deles. Quer Mas dizer, achas que o Porto por dentro, não acredito que a lesão do Diogo Costa seja algo por aí além. eu tenho algo a dizer sobre isso. Até, não, porque eu ia continuar. Ele é assistido 2 vezes no jogo do Braga. Não é só uma, são 2 vezes. A segunda vez não há ajuntamento de jogadores ao pé do treinador, não há nada. E não vai ao jogo da seleção. E sobre isso então tenho outra coisa a dizer. Que é só absurdo. Mas já vimos isso acontecer várias vezes no Não, Porto. não. Várias vezes no Porto, em jogos para a seleção. Muitas vezes com o Pepe. Ainda a semana passada falava um homónimo teu aqui Mas sobre quer isso. ser chamado E não irem. E a questão é, e porque é que é chamado depois para provar que está efetivamente lesionado? É porque isso eu não me lembro. Não me lembro com o tantas Bernardo. Vezes. Epá, Eu bem, acho- então, eu então acho- tenho que ir ver os teus registros com Eu a acho, cábula olha, preta, porque eu não eu me acho recordo. que a ida do Pote à seleção, desta vez ele efetivamente ir à seleção, foi pelo flash interview que ele deu, que disse que estava tudo bem. Porque senão íamos estar aqui a falar dos dois jogadores Mas da mesma a maneira. minha questão é só esta. Eu até percebo que já aconteceu. O Mora também não foi, mas o Mora também não jogou em O Mora não Braga. jogou, o Mora não jogou. Efetivamente ele é assistido 2 vezes, não vai à seleção. O Diogo adora a seleção. Toda a gente, é o treino, é o guarda-redes principal da seleção. O que é que Não, o do Porto- Sporting? Estavas aí a o que é defender que ele? Não, porque ele jogou no outro dia. O que é que o Porto ganhava em o Diogo? A viagem, o desgaste, fim da época, sim, podemos dizer, até porque é estapafúrdio jogar para os Estados Unidos. Completamente. Mas pronto, poderíamos ver por aí, mas não vejo o Diogo a não querer ir à seleção, podendo ir Isso à eu também seleção. E, Mas já- tu já perdendo, só- perdendo um destes elementos, por lesão, se acontecer, ainda faltam Os 7 jogos. 3, espero eu. Um dos três. Quinto, Três. Benareco ou Diogo Costa. Não Achas queres os 3 que- areias? Achas que a muralha de vidro... Eu volto a dizer que acho que o campeonato não está a ganho. Acho que efetivamente. Eu estou a fingir que não ouço. Não deveres, calma. Mas eu tenho aqui. eu acho que o campeonato não está a ganho e acho que efetivamente se houverem lesões na defesa, essencialmente no centro da defesa, não será tão fácil. Se Que era for que- que Moura jogar. Se foi uma facada, não esperava isso, tipo. Não Está a esperava ficar isso. contagiado, diz lá. Não, isso é- realmente eu começo-me a sentir mal. Até o Zaidu, eu que não gostava do Zaidu, já. Bora Zaidu, estou contigo. Grande recuperação. Grande recuperação. Mas eu acho que efetivamente se ali o eixo central da defesa se lesionarem, vamos sofrer um bocado. Não invalida que acho que o Porto está forte este ano, moralmente, animicamente, e acho que a equipa. E a Estrelinha está lá preciso, também. E a Estrelinha está lá também faz parte, e acho que temos um jogador que, apesar de não ser central, e eu nem vou falar dos outros centrais que estão, temos um Pipritos que nunca joga, É para o que é futuro, mas que é um bom central. É para o futuro. Temos um Tiago que é um excelente central, Para o mas futuro. esse será para jogar, lá está, para juntar a equipa Sender do Rafa, do Otamendi e não sei o quê. Mas não deixa de ter a qualidade, não vai Tem. sempre a jogar 3 ou 4 meses, mas nota-se que tem 3 ou 4 meses? 3 ou 4 meses, é para acabar a época. Não, nota-se que efetivamente, posicionalmente é um jogador fantástico, Claro, já não tem as claro. pernas para chegar lá. Então, foi titular do Brasil 12 anos. Mas temos um Rosário, que nos faz muita dobra do defesa central caso seja necessário, inclusive o Varela está a E ser o Varela. preparado Sim. para, se necessário, chegar atrás. Tem jogado assim várias vezes.
Por isso, acredito que a equipa, como está animicamente forte, defendem-se uns aos outros, mesmo que haja um problema maior na defesa, vai haver uma tentativa de manter o que temos. Se isso é verdade ou não, se vai acontecer assim ou não. E o Porto fez um excelente mercado de inverno. Acho que Correu muito bem. Acho que sim. Acho que Não. foi dos três. Dos dois mercados, quer o mercado de contratações, quer o de inverno, foi brilhante. Trabalharam muito bem. Eu tenho que Trabalharam admitir muito que foi o valor, e no início da época, quando eles começaram a falar dos números que o Porto estava a gastar, o dinheiro não é meu, mas é assustador tu pensares, bom, vou investir este dinheiro todo, Mas foi bom. como correu o ano passado com a Selma, é um escalar. Efetivamente as coisas correram bem. Estão a correr bem. E estão a correr bem, e os jogadores estão a valorizar. Correram por quase isso. todas bem. Eu gostava de dizer uma coisa aqui, e vou, pela primeira vez na minha vida, futebolisticamente, vou concordar com o Vítor, que é uma coisa assim... Temos cornetas? É assim, Tipo sim. eu acho que nós temos a obrigação de ser diferentes do que se faz aí no dia-a-dia. E é assim, o corrente é quando o jogador está lesionado a nível de um clube, e eu pessoalmente vivi essa realidade quando fui médico de clube, o médico da seleção, por norma, fala com o clube e as coisas resolvem-se sem o jogador ter que se deslocar. Hoje em dia, com os meios complementares de diagnóstico, e eu aceito muito mal que se viva nesta suspeição Desconfiança. exatamente, de acharmos que todos somos ruins, estamos a pensar o pior da vida, todos estamos a pensar a pior coisa do mundo. É assim, qual é o jogador que não gosta de ir à seleção? Eu estou um bocadinho mais por dentro dessa área, provavelmente, do que vocês. Claro. E acho muito estranho o que se passou, pelas relações que existem entre Ser as duas chamado ou dele instituições. não ir. Não, de ser chamado a comprovar lesão, porque conhecendo as pessoas que estão de lado a lado, ambos os lados, Sim. e que partilham várias informações, inclusive, não sei se foi o caso, às vezes até partilham o mesmo E trabalham em conjunto. trabalham Acho juntos muito há estranho, muitos acho muito anos. estranho. E trabalham juntos há Sim, muitos muitos anos. anos. As duas pessoas trabalham no futebol. São duas pessoas com uma experiência Brutal. no meio desportivo. O Ângelo é mais dessa área que eu. Há muitos anos. Aqui nem se põe a Eu questão vou- das eu vou- 5 eu vou horas dizer, ou menos 5 eu tenho horas. duas Sim, não. situações. Eu tive duas situações na altura no Portimonense de jogadores Tem que ser convocados rápido, para a ainda tenho uma seleção pergunta para lhe fazer. e nunca os jogadores foram à seleção para haver comprovação e acho que é o final da linha. Porque eu acho que nós temos que, de uma vez por todas, e vamos ao up e o down da semana. Mas ainda Pronto. falta uma pergunta aqui. Não quero isso. Só quero porque eu tenho uma coisa muito importante para dizer nisso. Eu acho que não podemos viver nessa suspensão. Temos que, de uma vez por todas, ser claros. Porque senão estamos a abrir um precedente, cada jogador que não vai, Não é? que não quer ir que está lesionado, vamos chamá-lo para ir ver. Epá, é um Claro, mau não faz precedente, sentido, não especialmente com um faz jogador sentido. que é até não por ser do Porto. E ainda Não, por sim, cima, ainda por cima um jogador... Se não tivesse jogador com estatuto e que a equipa médica tem que entrar 3 ou 4 vezes por jogo para o assistir, portanto, está comprovado que está É lesionado. maníaco, querido. Campeonato armadilhado até ao fim. Um calendário teoricamente mais fácil, mas com equipas que vão precisar de pontos. Esta é a grande questão. Eu estava-te a dizer ainda há pouco que não está a ganho, até por isso. Quando há alguém em primeiro lugar, que efetivamente o Porto este ano tem sido melhor, tem sido mais consistente, nem é uma questão do futebol que pratica ou não, tem sido mais consistente, tem feito mais pontos e está em primeiro lugar, ponto. E isto é fácil. Competente é a palavra que tu queres. Consistente, competente até não, Não tem sido consistente, sempre. tem sido competente. Tem Mais sido- competente que consistente. Eu até te vou dizer, eu acho que muitas vezes não tem sido assim tão competente, até porque deixa-se levar em jogos, em momentos, tem sido consistente, porque competente tem falhado em vários momentos dos jogos individualmente. Consegue fazer bons 20 minutos aqui, bons 10 minutos ali, bons 20 minutos, e o jogo do Braga foi realmente dos jogos em que eu acabei o jogo e disse, epá, Sim, senhor. que jogo! Mas a maior parte dos jogos está para um 0 e Está está para feito. 11. E desde que dê. E se não fosse tá. aquele penalti, eu vou dizer, o Porto tinha ido para cima e provavelmente tinha dado 3 ou 4 ao Braga. Isto é a minha opinião. Ou 10. Não, acho que pronto, isto é a minha opinião, tal como tu tens a opinião que Mas o Sport, que o tu Benfica vais ainda ter vai chegar ao Os segundo. próximos 4, 5 jogos do Porto são os jogos contra equipas que Era que eu estão tenho estar em focadas. primeiro leva a que as outras equipas também te queiram mostrar do que é que são capazes. E nós já perdemos, percebe? E obviamente sabes que toda a gente acaba por querer derrubar e a verdade é esta, quem precisa de pontos vai ter que ir à luta. E o Porto vai ser é para arrasar, é para ganhar, vão dar tudo. Por isso é que eu digo, o campeonato não está a ganho. Espero que o Porto tenha, com o de inverno, com o mercado de inverno, tenha força e pulmões para isso. E assim espero isso. Posso fazer aqui um apelo às equipas todas que ganhem pontos ao Porto, por favor. Vamos passando para as previsões. Previsões da semana.
Estou cá Bom, para ti. vamos começando para as previsões. Resultado: Sporting Santa Clara. Dar este para o outro. 2-1 para o Sporting. 3-0 para o Sporting. 1-2. 1-2 para o Santa Clara. Claro. Forte? Fortíssimo. Oliveirense Portimonense. Empate. Um jogo que pode. Igual. Pois é que é um chatar, jogo que muito complicado. eu quero crer que... Epá, eu gostava que fosse um 0 para o Portimonense. Vou dar... 3-1 para o Portimonense. Santa Clara e Portimonense dá 3. Já viste? Então está em mãos largas. Porto Famalicão. 2-0 para o Porto. 1-0 para o Porto. 1-0 para o Famalicão, com um gol do futuro reforço do Porto, no meio campo. Um à parte. Gilias. Excelente campeonato. Não, é o... Como é que... Falamos muitas vezes do Sérra Gustavo- Peixoto e Gustavo- esquecemos do Hugo, que está a fazer um Gil, excelente do Gil. campeonato. Gustavo Sá. Gustavo Sá. 1-0 gol do Gustavo Sá, que vai para o Porto para o ano. Casa Pia Benfica. 2-0 para o Benfica. Um 0 para o Casa Pia. Só para... Pá, parafraseando 0-15, mas como não pode ser, eu acho que vai ser 3-0 para o Benfica. Provocação da semana. Jogou! No fim do campeonato, olhamos muitas vezes para o Benfica, Porto e Sporting. Deixo aqui uma provocação que não nada tem a ver com estes três clubes. Para vocês, quem é o treinador, sem ser destes três grandes, mais relevante desta liga? Para mim há 2. Estávamos a falar em off. Mas pode ser por ordem ou tens que passar a tua vez? Então eu está por ordem. Primeiro, segundo e terceiro. Não sei que ordem é que tu metes na cabeça. César Peixoto, claramente. E agora não me lembro do nome do... É o Hugo Não. Oliveira. Oliveira. De Famalicão? Não. Ah, Do... pensei, Não é Tondela, do... Moreirense? Não me recordo, mas já vou aqui pesquisar em off, mas César Peixoto, claramente. Gil a fazer uma época... Eu, apesar de morar em Portimão desde criança, muito criança, eu nasci em Barcelos. As raízes. Nasci em Barcelos e realmente não é que siga, mas é bonito ver um clube que já há muito tempo não andava assim. Comprove, tem 2 gajos de Barcelos à porta de casa. Ah, bom, deixa. Era este. Gosto muito do treinador do Braga. Acho que era um treinador que devia no meu Sporting. Se o Rui Borges. Se formos pegar na história, vai ser o próximo. E gosto muito também de... O Sérgio Peixoto está a fazer um excelente campeonato. Mas gosto muito do Moreirense. O Vasco. O Vasco. Vasco tem. Pá, eu para não ir, eu concordo com eles no geral, mas eu vou ser um bocadinho mais polémico. Para mim, um dos melhores treinadores desta Primeira Liga, injustamente despedido, o treinador de Guimarães. Luís Pinto. Concordo. Guimarães é um sítio que eu adoro ir ver futebol a Guimarães, mas de facto é um sítio muito ingrato para treinar. Ele tem o único título do Guimarães dos últimos anos. O Guimarães não joga melhor à bola hoje do que jogava com ele, pelo contrário, E depois de ter perdido metade de uma equipa. Exatamente. e com um foco negocial muito grande. E ele conseguiu fazer o que fez no Tondela na segunda liga, que é construir uma equipa e pôr lá a jogar. Se calhar não aquilo que queriam, mas é difícil pôr alguma equipa com os jogadores que ele tinha a jogar assim. E portanto, eu acho que a homenagem deve ser feita a um treinador que foi despedido, mesmo tendo o último título do Guimarães nos últimos anos. Aliás, até a fechar as contas, toda a gente que ganha o título já foi despedido este ano. Eu acho que ele... O primeiro Laje ganhou a Supertaça e foi Eu ele. não queria me falar do Laje. O Rui Borges ainda não. Eu não queria muito falar do Laje. Ainda não acabou. Não queria muito falar do Laje. Mas quer dizer, o Guimarães, posso estar enganado, mas o último título que lá ganhou sem ser este foi com o Rui Vitória à Taça de Portugal com o Benfica, não é? Sim, Não provavelmente estou sim. enganado? Não. Que eu me lembro, não, é isso. O Guimarães vende o Tiago Silva, o Tomás Jandal, que era o melhor jogador
do Guimarães por 3 milhões Por ao nada, Estrela, nada. ao Estrela Vermelha, e acho que sai mais alguém. E o Nuno Aqui Santos, para- o Nuno Santos. O Nuno Santos, exatamente. Portanto, passar- fica aqui a minha homenagem. 1 minuto sem filtro. Ares, 1 minuto sem filtro. Ora, o meu top vai para. Já não me lembro. Podias passar aqui ao Vítor. O Vítor que não tem top. Exato. Então, já que eu não tenho top, tenho 2 baixos. Um dos baixos é efetivamente o clima que se vive, e fora de brincadeiras, apesar do clima que se vive no futebol português. Acho que sempre houve mal-estar. Acho completamente inconcebível termos 3 treinadores, que há muitos anos que queríamos, 3 presidentes, peço desculpa, dos 3 clubes grandes, com idades abaixo daquilo que costuma ser a média de presidentes, e não terem a capacidade, não terem a noção de que é necessário que eles se mostrem mais competentes, mais sérios e mais dialogantes uns com os outros, e que são eles que muitas vezes incitam a comportamentos menos bons de alguns adeptos que não nos revemos neles, e estes presidentes têm que começar a perceber que também está neles essa possibilidade. E é muito triste ver o presidente do Porto, e atenção, aqui não é ver o presidente do Sporting a fazer as figuras que tem feito, ver o presidente do Porto a fazer as figuras que tem feito, ver as questões que houveram, esta questão do balneário, eu obviamente não conheço o que é que se passa por dentro, mas obviamente são situações desagradáveis, horríveis de parte a parte, que poderiam ser resolvidas. Isto aqui não é questão da notícia sair ou não, é questão da forma como se comunicam entre eles, é completamente absurdo. E o outro baixo é para a seleção. Não consigo perceber irmos fazer um estágio da seleção nos Estados Unidos com uma equipa que não é a final, que são os 2 últimos jogos de preparação. É uma perda de tempo. Pronto. Relativamente ao pior, acho que desta semana foi o que se passou no handball. O Vítor já falou um bocadinho disto. E no melhor, vimos Miguel Oliveira mais uma vez aqui em Portimão fazer um 3º lugar. 2 vezes. Brilharete. Bom, o meu up da semana é fácil, é o Portimonense. O Portimonense em duas perspectivas. O Portimonense, que com a vitória que conseguiu na segunda liga, conseguiu pôr as contas um bocadinho melhor para nós, portanto sair do último lugar, ele tem 27, salvo erro, e tem 4 equipas acima com 30, e portanto permitiu desafogar um bocadinho a coisa. E bem me custou, que até me dói a mão ainda dos murros que dei lá no teto do estádio, não é? Porque estava a sofrer muito com a situação, e foi de facto um gol caído do céu. Mas eu acho que vou mais uma vez concordar com o Vítor. Isto hoje está a ser um bocado estranho, este programa. Temos que mudar de sítio. Mas nunca mais venho com o Vítor. É assim, eu acho que nós temos que um dia destes parar todos e pensar o nosso futebol. A violência associada ao nosso futebol, a violência com os árbitros, a violência com os claques, a violência nas camadas jovens, todos os maus exemplos, e temos que parar de justificar as coisas como tudo isto é sociedade e portanto reflete-se no futebol. Não. Claramente há pessoas que não têm lugar no futebol, que não devem estar no futebol, e eu estou aqui a sair dos clubes, porque a gente tem sempre aquela coisa de quando um clube é isto ou é do meu clube ou do teu. Não, são todos. Há pessoas, independentemente da camisola que vestem, não podem continuar no futebol, não podem continuar a estar no futebol. E portanto, acho que temos que ter, o futebol tem que ser, pela popularidade que tem que ser um guia, um exemplo, e portanto tem que ser um ponto a favor da sociedade. E foi então Fora de Jogo. Voltamos para a semana à mesma hora, na mesma sintonia, 106.5 FM. Tenho boa noite.